Amém? Quero convidar você a abrir em 2 Crônicas. Segunda Crônicas, capítulo 29. Segunda Crônicas, capítulo 29. Amém? Você encontrou aí? Segunda Crônicas, capítulo 29, a partir do verso 1, diz o seguinte. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abiá, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes, os levitas, e os ajuntou na praça oriental. E lhes disse, ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. E tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais transgrediram, e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, o nosso Deus. E o deixaram e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre, e apagaram as lâmpadas, e não queimaram mais incenso, nem ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, ao temor, à assolação e ao assobio, como vós os estáis vendo com seus próprios olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, os nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres estiveram por isso em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto, uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para o servirdes e para serdes seus ministros, e para queimardes incenso. Amém. Até aqui. Olha que coisa interessante, né? Eu sei que eu li um pouco rápido, mas a gente vai no decorrer aqui, né, meditando aí nesse trecho, né? Porque nós estamos aqui, e isso aqui, ele é tão somente um desafio. Um desafio nós estarmos aqui. Aliás, a palavra desafio hoje em dia está em moda, né? Está em moda. É desafio de tomar banho de água gelada, de água com gelo. É desafio de você tirar uma foto sem make, é isso? Né? Sem filtro, sem lá, do jeito que se acorda. Desafios estão aí por toda parte, né? E quando você desafia alguém a estar na casa do Senhor, pode ter certeza que esse desafio ele é um desafio maior que qualquer outro que possam inventar aí para o mundo afora, né? Quando você desafia alguém a estar diante de Deus, pode ter certeza, aquela pessoa dificilmente vai aceitar esse desafio. Mas você que aceitou esse desafio de estar aqui hoje à noite, quero dizer para você que Deus tem algo para você. Você crê nisso? Né? A palavra do Senhor diz em Apocalipse 3:20 que Deus está à porta. Ele está batendo a porta do nosso coração. E Ele deseja entrar, né? E deseja cear comigo, com você. Então nessa noite, se você abrir a porta do seu coração para o Senhor, se nós abrirmos a porta da nossa vida para Deus, sabe de uma coisa, Deus ele vai entrar na sua vida. Deus vai entrar aí onde você necessita. E Ele vai fazer algo extraordinário na minha e na sua vida. Amém? Há uma frase ou um ditado, né, que se diz assim, você já deve ter ouvido por aí, né, que diz o seguinte, comece bem, se não vai mal.
Comece bem e termine bem. Comece bem, ou senão, vai mal. Né? Normalmente, a maneira como nós começamos algo, né, define o restante da jornada, o restante da caminhada. Por exemplo, se nós pegarmos um artista plástico, né, e quando ele pega a sua tela ali para fazer a sua obra-prima, né, a maneira como ele começa a pintar, a maneira como ele começa a delinear ali os primeiros traços, vai definir a qualidade daquilo que ele está procurando realizar. Né? Então a maneira que nós começamos é que vai definir o restante da caminhada. Né? A maneira como nós começamos a vida 2. Quando se fala em vida 2 é algo... como se diz? É algo estranho para algumas pessoas. Quando se fala em vida 2, pode ser um tormento, né, para algumas pessoas. Mas o início de um namoro, o início de um relacionamento é que vai determinar como vai ser o futuro desse noivado, desse casamento. Né? Tem gente que logo no começo do namoro já começa a quebrar o pau. Então no casamento pode ter certeza de uma coisa, né? Vai ter homicídio. Vai ter algo, né? Não vai ter um final bem. Por quê? Porque o começo foi difícil. E a tendência natural qual é? Piorar. Se logo no início de um relacionamento as coisas não estão bem, o restante dificilmente vai continuar bem. Né? A tendência natural é que as coisas não continuem bem. As coisas piorarem, as coisas forem ficando mais difíceis. Por isso que é importante a gente começar direito. Tudo na nossa vida, tudo aquilo que envolve a nossa vida, tem que ter essa preocupação, queridos. Tem que ter essa preocupação. Eu preciso começar bem. Nós precisamos começar bem. Precisamos começar bem. Quando a gente começa bem, a gente tem a tendência natural de manter o ritmo, de manter a caminhada, manter a capacidade de realização até o fim, até o final. Né? É assim que nós podemos ver aí, alguns meses atrás, a seleção brasileira. Começou com um futebol péssimo. Qual foi o final? Não precisa dizer mais nada. Né? O início determinou o fim lá, o trágico, né? Para alguns. Né? Não adianta. O início ele tem que ser direito. O início ele tem que ser bem. A maneira como nós começamos é que vai definir o restante da nossa caminhada. É que vai definir o restante daquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos realizando. Né? Esse texto aí que nós acabamos de ler, fala da maneira como um homem decidiu começar o seu reino, o seu reinado. Né? É quando ele assume a responsabilidade. Ele começa a colocar as coisas nos devidos lugares. Se você prestou bem atenção, ele começa a colocar as coisas nos seus devidos lugares. Aquilo que tem a sua real importância. A sua real importância. Essa é a história desse homem chamado Ezequias. Um moço que assume o reinado, que começa o seu reinado, o trono, né, de um povo. Israel agora tem um novo rei. O reinado anterior do seu pai foi totalmente contrário àquilo que Deus, né, contrário à vontade de Deus para o povo de Israel. O seu pai havia feito tudo que era mal perante os olhos do Senhor. Aliás, se nós olharmos o livro de Crônicas, depois, né, de Salomão, nós podemos ver que entrou rei, saiu rei, entrou rei, saiu rei. E alguns até começaram bem o seu reinado. Foram bem até um certo momento. Mas depois caíram. Outros caíram em idolatria, outros se ensoberbeceram. A tal ponto de Deus recusar o reinado desses homens. E nós podemos ver que tantos homens passaram, né, como rei de Israel, antes desse homem Ezequias. E muitos deles fizeram o que era mal perante os olhos de Deus. E também foi assim na vida do pai desse homem chamado Ezequias, que foi Acás. Ele fez o que era mal perante os olhos de Deus, né? Da forma que nós começamos, a forma correta,
como a gente pode fazer talvez um apanhado na nossa vida hoje e recomeçar algumas coisas, baseando nesse texto que nós acabamos de ler. Porque afinal de contas nós pregamos e falamos que este lugar, né, a igreja de Cristo, é o lugar de um novo começo, é o lugar de uma nova caminhada, né, lugar de recomeço com o Senhor, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, né? Afinal de contas, esse é o que nós pregamos, né? É como que nós podemos começar de novo e direito. Aí você pode dizer, mas quer dizer que tudo aquilo que ficou para trás está dizendo que não é isso que eu quero dizer. O texto diz que quando Ezequias ele assume o reinado, algumas prioridades são estabelecidas por ele, pelo rei Ezequias. De uma forma muito clara, a gente vai podendo perceber que logo no início, né, é o que diz aí no verso 3, diz que logo no início, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, Ezequias então começa a fazer as coisas corretas. O cenário era um cenário completamente contrário. O templo do Senhor havia sido profanado. As portas do templo haviam sido fechadas, trancadas. Tanto é que quando nós olhamos para o capítulo anterior, né, nós podemos ver que Acaz, diz que Acaz ele ajuntou os utensílios da casa do Senhor, da casa de Deus, e fez em pedaços, e fechou as portas da casa do Senhor. Ou seja, a realidade da vida de Ezequias, da vida desse rei, era que o acesso à casa de Deus estava o quê? Fechada. As portas estavam fechadas. A casa do Senhor estava fechada. Aqui eu aprendo que qual é a melhor maneira de começar direito, de começar da forma correta. É nós abrirmos algumas portas que talvez estão fechadas na nossa vida. Algumas portas que talvez eu e você nós fechamos. E a primeira delas que nós podemos ver claramente é a porta do nosso relacionamento com Deus. Do meu e o seu relacionamento com Deus. Porque aqui nós podemos dizer que é um sentido figurado. Né? Até então o Senhor habitava em templos feitos por quê? Por mãos de homens. Né? Mas a partir do momento que o Espírito Santo vem, a partir do momento que o Espírito Santo é liberado, o próprio apóstolo Paulo diz que não sabeis que sois vós o quê? Templo do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. Aqui não, a realidade era outra. As pessoas ainda se limitavam a um lugar de adoração, que era o templo, de um sacrifício, de oferecer o quê? O holocausto na casa do Senhor. Né? A casa do Senhor estava o quê? Com as portas fechadas, estavam cerradas. E então não havia mais esse acesso à casa do Senhor, para o povo poder entrar na presença do Senhor. Porque o rei Acaz, o pai de Ezequias, havia fechado as portas do templo. O que tem de gente hoje querendo começar um novo tempo, uma nova vida, fazer uma nova história, mas a porta da casa de Deus está fechada. E a prioridade de Ezequias, qual é? É colocar em primeiro lugar aquilo que era o mais importante. Aquilo que era o mais importante para o povo de Deus. O segredo aqui não é apenas começar de novo. Não é apenas apagar tudo que ficou para trás e... Não. É começar direito. Da forma correta. O que você precisa e nós precisamos entender na nossa vida, no nosso casamento, na nossa casa, é que Deus precisa ter prioridade na minha e na sua vida. Precisa ter a primazia da nossa vida. Algumas portas talvez estão fechadas na nossa vida. Mas a mais importante é a porta do nosso relacionamento com Deus. Como é que está a porta do seu relacionamento com Deus? Como é que está a minha porta de relacionamento com Deus? O próprio Senhor Jesus diz que Ele é o quê? Ele é a porta. Ele é a porta. Se há uma porta que precisa estar aberta, é a do Senhor Jesus na minha e na sua vida. Precisa estar aberta, porque é o único acesso que eu e você nós temos para quê? Para nos levar à presença de Deus. Somente por Ele, nós vamos o quê? Chegar à presença de Deus. Então se essa porta, a porta de Jesus, não estiver
aberta na nossa vida, não tem como. Não tem como. Porque ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Nós podemos ouvir aí fora tantas religiões que dizem levar a Deus, que dizem te levar para perto de Deus. Né? Afinal de contas, todas as portas, todos os caminhos levam até Deus. Não. Jesus mesmo disse, eu sou o único caminho. Eu sou a única verdade. Eu sou a única vida. Eu sou a porta. Somente eu levo até a Deus. Como é que está a minha porta e a sua porta? Né? Para Deus. A porta do nosso relacionamento para com o Senhor. Voltando para o texto, no verso 3, diz que ele abriu as portas do Senhor. Ele abriu. O rei Ezequias, ele abriu. Ele toma essa iniciativa, essa atitude, para que agora o que? O povo tivesse acesso. Esse é o segredo. Esse é o segredo para a nossa vida. O seu acesso de relacionamento com Deus precisa estar desimpedido. Desimpedido. Tem coisas que impedem o nosso relacionamento com Deus. Sabia disso? Muitas coisas impedem o nosso relacionamento para com Deus. Tantas coisas talvez tenham impedido, tenham nos afastado, tenham nos tirado da presença de Deus. E talvez para nós achamos, talvez, coisas normais. Não, mas isso é tão normal na minha vida, isso faz parte da minha vida. Não. Aqui há uma atitude intencional de Acaz, né? Do quê? De fechar a porta. De fechar a porta. Mas nos nossos dias, o que fecha a porta de Deus na nossa vida, o que é? É o pecado. É o pecado que fecha a porta de Deus na nossa vida. Algumas coisas talvez estão impedindo o nosso relacionamento com Deus. Talvez alguns pecados na nossa vida. E é por isso que Isaías diz lá no capítulo 59, ele registra, né, uma palavra de Deus à nação de Israel, dizendo que quando o povo começa a reclamar, quando o povo começa a murmurar, mas Deus não está ouvindo, Deus ele não está respondendo. Né? Ezequias começa então a relatar, ou melhor, Isaías começa a relatar isso. E aí Deus dá uma resposta. Uma resposta, né? Através de Isaías. O que Deus diz? Os meus ouvidos não estão surdos, nem os meus braços estão encolhidos, para que não possa salvar, para que não possa te responder. Mas o que? Os vossos, o que? Pecados. Faz o que? Separação entre vós, entre eu e você. Ou seja, é o pecado. É o pecado que nos distancia de Deus. É o pecado que fecha a porta de Deus na nossa vida. A porta está fechada na sua vida? Tem alguma porta que está fechada? Se estiver fechada é porque tem algum pecado. Tem algum pecado na nossa vida. Porque há atitudes na nossa vida, como o pai de Ezequias, que fechava as portas da casa de Deus. Te faço uma pergunta. O que tem impedido? O que tem impedido a mim de ter essa porta aberta para Deus na minha vida? O que tem de entulho impedido essa passagem do nosso relacionamento para com Deus? Coisas que talvez esteja na frente da porta, né? Já viu aquelas casas? Nossa, eu vi, tem uma casa lá em Ogak, né? Que a gente passa assim em frente e fala, meu Deus, como pode morar gente aí dentro? Só lixo. Lixo. Eu vou tirar uma foto para vocês verem. Mas só lixo. Lixo. Eu não sei como. Né? Aí tem um carro parado assim na garagem. O carro, você fala, é só lixo dentro do carro. Só lixo. Tudo isso simboliza o quê? Algo sujo na nossa vida. Né? Algo que está tampando as portas. Algo que está fechando as portas. Algo que está impedindo a passagem. Impedindo o nosso relacionamento para com Deus. Né? O que tem impedido a mim e a você de nós nos achegarmos até Deus? Né? Talvez coisas que estão impedindo, né? Como eu disse, que talvez para nós pareça ser tão normal. Pareça que faça parte da nossa vida. Parece que faz parte da nossa história já. Isso, deixa aí. Isso aí não vai fazer mal nenhum para ninguém. Nem para mim. Não tem feito. Será que não? Será que isso não tem
atrapalhado o nosso acesso para com Deus? Ezequias não, Ezequias ele estabelece uma prioridade. Ele decide começar direito. Ele começa o seu reinado. Ele entende que é a casa do Senhor, né? O relacionamento com Deus, se não for restabelecido, né, todas as demais coisas não vão dar sucesso. Não vai ter sucesso algum. Não vai ter qualquer tipo de garantia. Por quê? Porque o acesso a Deus está impedido, né? O acesso ao Senhor, acesso a Deus, não tem como. Não tem como. Não adianta nada a gente correr atrás de tantas coisas, de algumas coisas, se a porta da casa de Deus estiver fechada. Fechada. E é por isso que a gente tem que ficar gastando tempo com tantas coisas. Tantas outras coisas que talvez nem fosse necessário. Nem fosse necessário. Mas por quê? Porque nós colocamos tantas coisas que impedem o nosso acesso para com Deus, né? É isso que o salmista diz lá em Salmo de número 127. Né? Ele dá uma palavra muito específica à família. Né? Se o Senhor não edificar a casa, meu irmão, o que diz lá? Você vai ter que trabalhar muito. Muito, muito, muito. Vai ter que trabalhar muito, muito. E é por isso da necessidade. Necessidade de homens. Aqui. Tem homens aqui? Amém. Né? Homens aqui voltar a orar pela sua família. Eu estava meditando nessa palavra e Deus começou a falar e falou, você mesmo. Você mesmo. Orar pela família. Orar como casal. Orar pelos filhos. Né? Eu não tenho filho, eu estou livre dessa obrigação. Não. Você como família, você tem responsabilidade. Responsabilidade de orar, de interceder pela sua casa, pela sua família, pelo seu cônjuge. Ezequias entende que a porta da casa do Senhor estava fechada. Como está a porta de acesso à presença de Deus na sua vida? Como é que está? Está fechada ou está aberta? Como é que está? Qual é a prioridade que eu e você nós estamos dando para Deus? Como é que é? Nós começamos o dia, talvez, a fazer as nossas coisas sem sequer entrarmos na presença de Deus. Aprenda uma coisa, nós não estamos mais limitados a entrar na presença de Deus só quando nós estamos num culto como esse. Né? Hebreus diz que há um novo e vivo caminho. Que é o quê? O sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Nós podemos entrar na presença de Deus, não é somente nesse lugar. Mas aonde nós estivermos, nós podemos entrar na presença de Deus. Eu e você, nós temos livre acesso a Deus. Livre acesso ao Pai. Pela porta que foi aberta pela pessoa de Jesus Cristo lá no Calvário. Lá no Calvário. Ezequias diz assim, eu preciso abrir a porta. Eu preciso abrir o acesso à casa do Senhor. Talvez o que eu e você nós precisamos nessa tarde é abrir a porta de acesso à presença de Deus. É estar mais perto da presença de Deus. É querer mais a presença de Deus, é orar mais, é buscar mais. É precisar entender que eu e você nós precisamos começar de novo e começar da forma correta. Da forma correta, da forma que Ezequias estava fazendo aqui. Abrindo a porta de acesso ao Senhor. Nós estamos talvez nadando contra as correntezas da vida, contra as lutas, contra as dificuldades. Mas talvez eu e você, nós não estabelecemos, né, aquilo que é o mais importante. Aquilo que é o mais importante. De nós abrirmos a porta de acesso a Deus. Porque as demais coisas, o que diz lá em Romanos, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, o quê? As demais, Mateus, as demais coisas, o quê? Os serão acrescentadas. Temos buscado o reino de Deus? Temos buscado, porque não há nada que nos impeça. Não há nada que possa nos impedir. Romanos diz que nada poderá nos separar do amor de Cristo. Nada, nada, nada. É só nós clamarmos, é só você buscar, é só nós clamarmos a Deus. É você decidir abrir a porta. Abrir a porta. O texto diz ainda aí, no verso 3, que ele não somente abriu as portas, mas ele faz o seguinte, né? Ele fez o quê? Ele as reparou. Ele as reparou. Reparou. Ou seja, tinha coisas que estavam destruídas. Coisas que estavam destruídas, quebradas.
quebradas, estavam fora do lugar, dentro da casa de Deus. Há momentos na nossa vida que a gente precisa fazer alguns reparos, né? É como às vezes o seu marido aí tem que fazer aquele reparo lá na sua casa, né? Aquele reparo, né? Sabe aquele reparo que ao invés de reparar ele piora? Por exemplo, olha só, essa semana eu estava... A gente vai notando, a gente vê as coisas, né? E tem a pia lá do lavabo, né, onde a gente escova os dentes e tal. E durante a semana eu comecei a notar que não começou a fluir água, né? Não começou a descer da forma que tem que descer, né? Rapidamente. E com os passar do dia, né, durante essa semana o volume foi aumentando, né, dentro da pia, né? E aí chegou hoje o negócio ficou daquele jeito, né? Aí a Luciana falou, dá um jeito nesse negócio aqui, por favor, né? Essa pia que eu já tirei aqui, né, o que tinha que tirar aqui, que eu consegui, mas você vai ter que abrir aí por baixo aí o cano aí, né? E ver o que tem, tá desobstruindo aí. Eu pensei, aí vi algumas coisas, algumas prioridades que tinha que fazer ainda no dia. Preferi fazer as outras coisas e deixei a pia lá. Ou seja, hoje eu vou dormir fora de casa hoje, hein? Hoje não arrumei a pia, tá lá, do mesmo jeito, né? Mas não é desse tipo de reparo que eu estou falando. Não é desse tipo de reparo, né? Não é esse tipo de reparo que Deus ele deseja de nós. É esse sim também, você como homem. Essa responsabilidade sim. Mas não é esse tipo de reparo que Ezequias ele estava falando, né? Não é esse tipo de reparo que eu também estou falando, mas é o reparo de coisas da nossa vida que estão fora do lugar. Estão fora do lugar. A gente tirou Deus do centro da nossa vida e a gente precisa reparar essas coisas. Essas coisas tão simples. Ezequias ele abre a porta, mas não fica do jeito que estava. Tudo bagunçado. Não fica, né? Não fica. Ele entende que acha que coisas precisam ser reparadas. Ele vê que ali coisas precisam ser consertadas. Reparo aqui é muita coisa, queridos. Reparo é muita coisa. Você precisa talvez reparar o seu envolvimento com Deus, o meu envolvimento com Deus. Reparar talvez o seu dom espiritual que Deus te deu. Tem gente talvez que recebeu o seu chamado específico para servir ao Senhor, como ministro, como evangelista, como levita, ou qualquer outra coisa, como o Espírito Santo distribui os seus dons. Mas talvez está parado, está estagnado, né? Precisa reparar, precisa remover aquilo que está impedido. A vida de Deus, talvez a nossa vida com Deus financeiramente. Faz tempo talvez que você não entrega um dízimo à casa do Senhor. Faz tempo talvez que você não entrega uma oferta que vale a pena. Deus está falando. Deus fala conosco. É você que quer. Aí nós queremos que Deus nos abençoe. Aí nós queremos que Deus venha nos abençoar. Deus venha abrir as portas. Mas nós precisamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Seus devidos lugares. Fazer o quê? Os reparos que Ezequias estava fazendo. Ver o que está fora do lugar. Ver o que está quebrado. Ver o que está destruído. Normalmente quando você entra numa casa, quando você aluga uma casa, quando você aluga um apartamento ou qualquer outra coisa. E quando você entra nesse lugar, você começa a olhar, né, para aquilo que talvez precisa ser reparado. É ou não é? Né? Talvez no lugar que não houve uma reforma, você começa a reparar naquilo que precisa ser reformado, reparado. Né? Para quê? Para que aquele lugar possa ser útil. Né? Para o fim que você alugou, para você, enfim. Né? Você não entra de qualquer jeito, nós não entramos de qualquer jeito. Tem gente querendo viver um relacionamento talvez com Deus em uma casa em ruínas, em um templo em ruínas, despedaçada, bagunçada, tudo fora do lugar. Sua vida financeira, você talvez não é dizimista, você não oferta, você não vem mais para o culto, não participa de mais nada, não se envolve mais nada. Queridos, nós precisamos reparar algumas coisas na nossa vida. É isso que Ezequias estava fazendo. Quando ele abriu as portas,
Começou a reparar aquilo que estava fora do lugar, aquilo que estava quebrado. Começou a reparar. Ezequias entende, eu e você, nós precisamos reparar algumas coisas na nossa vida. No verso 5 ele diz aí, ele chama quem? Chama lá os levitas, chama os sacerdotes, chama todo mundo. Que diz aí, ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. E o quê? Tirai do santuário o quê? A imundícia, a sujeira, a imundícia. Como é que tem gente, e volto a dizer, quem é o santuário hoje? Quem é o santuário hoje? Eu, você, nós somos santuário de Deus. Nós somos a casa de Deus. Não é isso aqui. Não é isso aqui. Não pense você que quando o culto acabar, Deus vai ficar aqui te esperando para a semana que vem. Não. Eu e você, nós somos santuários de Deus. Eu e você, Ele habita em mim e em você. O que tem gente com o santuário de Deus cheio de imundícia, cheio de pecado, cheio de sujeira. Ezequias entende que era a hora de abrir as portas. Ele entende que era a hora de reparar. E de também tirar o quê? A sujeira. Tirar as imundícias que estavam dentro do templo. Dentro da casa de Deus. O que tem aí dentro da sua vida? O que tem aí dentro do seu coração? Que tem impedido, que tem manchado, né, o seu relacionamento com Deus? O que tem manchado a sua vida diante de Deus? Tem alguma sujeira? Tem algum pecado? Tem alguma coisa que tem atrapalhado? Ezequias, ele fez exatamente isso. Começou a fazer o que era correto. Começou a fazer aquilo que necessitava ser feito. Reparar. Tirar a sujeira. A preocupação de Ezequias era essa. Eu quero começar o meu reinado direito. Eu quero fazer da forma correta, da forma que Deus deseja. Eu quero colocar as coisas nos seus devidos lugares. Eu quero reparar o que está quebrado, o que está destruído. E a gente começa a aprender aqui no texto, começa a ver no texto, e pulando um pouquinho lá no verso 7, ele diz que as portas haviam sido fechadas. As lâmpadas haviam sido apagadas. Não havia mais lenha no altar. Não queimavam mais incenso na casa de Deus. Não se oferecia mais holocausto na casa do Senhor. Ou seja, estava tudo fora do lugar. Tudo fora. Assim como Deus havia ordenado para o rei Salomão, da forma correta como devia se adorar a Deus ali dentro do templo. A realidade aqui, quando Ezequias assumiu o reino, era totalmente contrário. Estava tudo fora do lugar. Deixe eu fazer uma pergunta. Deus te fazer uma pergunta que serve para mim também. Na sua vida está tudo no lugar? Na nossa vida está tudo no lugar? Está tudo devidamente como Deus, Ele espera do santuário do Espírito Santo? Que eu e você, nós devemos ser? Tudo correto? Ezequias, ele tem essa leitura clara. Ele percebe e começa a ver, ele assume a responsabilidade que ele precisava não mais agora ficar relevando ou aceitando algumas coisas. Sabe por quê? Porque ele viu o que isso produz na vida de uma pessoa. Através de quem? Através do seu pai. Através de Acás. O problema é que a gente vê as coisas fora do lugar. Né? Assim como eu vi a pia lá toda entupida e não fiz nada. A gente vê as coisas fora do lugar. Né? E talvez isso a gente sabe das consequências. Porque Ezequias era fruto de uma casa, de um lar, de um reinado onde o seu próprio pai tinha tudo fora do lugar, na casa de Deus. Mas nós olhamos para isso, nós talvez vemos as coisas fora dos lugares, e nós não fazemos nada. Nós não temos nenhuma atitude de querer consertar, de fazer da forma correta. Mas Ezequias, ele teve essa atitude.
E olha o que diz aí no verso de número 8. Olha o resultado. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém. Tem gente que acha que não tem problema vivendo do jeito que está. Deixa assim mesmo, qual o problema? Meu irmão, Deus abomina o pecado. Deus abomina o pecado. Isso produz ira no coração de Deus. É isso que o texto está dizendo aí. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e sobre Jerusalém. Sabe por quê? Porque você foi criado para ser usado para a honra e glória do seu santo nome. Nós fomos usados para isso. Como disse o pastor Danilo lá no congresso. Deus não nos chamou, Deus não te chamou para nós sermos abençoados. Para nós sermos abençoados. Mas Deus te chamou para você ser o quê? Uma bênção. Uma bênção. Porque a bênção de Deus já está sobre a sua vida. Mas Ele nos chamou para nós sermos o quê? Uma bênção. Uma bênção. Mas Ezequias vê a realidade. E viu que aquilo produziu. A consequência daquilo trouxe ira ao coração de Deus. Né? Talvez muita gente fique preso aos atributos de Deus. Aos atributos de Deus. Quanto ao seu amor, quanto à sua graça. Aleluias, amém. Deus é tudo isso. Tem gente que diz que prefere o Deus da graça. Amém. É o Deus da graça. E não da lei. Né? Afinal de contas, nós estamos no tempo do quê? Da graça. Ah, é? O Deus da lei. O Deus da lei. Diz que se você adulterasse, né? Se você adulterasse, o quê? O que aconteceria? O que acontecia se alguém adulterasse? Morreria o quê? Pedradas. Morreria apedrejado. Olha que Deus terrível. Olha que Deus terrível. Mas agora o Deus da graça diz que se você só o quê? Se você só olhar. E aí, qual que é pior? Se você só olhar. Prefere o Deus da graça? Se você só olhar já o quê? Adulterou. Qual que é pior? Qual que é pior? O outro para morrer tinha que quê? Ser pego aonde? Na cama. Sei lá, não sei se era cama. Tinha que ser pego. Em pleno o quê? Adultério. Não, da graça o quê? Olhou? Pecou. E aí, qual você prefere? O da lei diz que se você matasse, se você matasse, teria o quê? Que morrer também. Olho por olho por olho, dente por dente, né? O da graça não, diz que se você só de aborrecer o seu irmão, você é o quê? Homicida. Homicida. Já parou para pensar nisso? Não é eu que estou dizendo isso não, é a palavra. A palavra de Deus que diz isso. Se você só aborrecer o seu irmão, você já é homicida. Então se você tem algo contra o seu irmão, se você tem feito algo contra o seu irmão, você é um homicida. Mas não, é Deus que está dizendo isso. É Deus que disse isso. E sabemos que nenhum homicida tem parte com Deus. Tem parte com Deus. Não, é Deus que está dizendo isso. Deus que está dizendo isso. Mas Ele se ira. Deus, Ele se ira. Quando ele vê que quando eu e você, nós temos tudo para ser abençoado. Quando Ele vê que eu e você, nós temos tudo para ser uma bênção. Mas nós estamos cheios de imundícia. Estamos cheios de sujeira. E a porta da casa de Deus está fechada. Por conta disso vem o quê? Vem a ira de Deus sobre a nossa vida. Olha o que acontece como resultado. Verso de número 8. Que diz aí? Ele os entregou o quê? A perturbação. Ele os entregou à perturbação. Entregou ao terror. Ao espanto. Ele os entregou. Deus que os entregou. Não foi o rei aqui, não foi o rei. Mas é Deus que estava dizendo. Ele entregou o quê? A perturbação.
Tem gente hoje que vive debaixo de terror. Vive hoje debaixo de perturbação, imposto pelas trevas. Porque o pecado, meu irmão, ele nos aterroriza. Ele nos aterroriza. A pior coisa que existe é viver escravo do pecado. A pior coisa que existe. Ele nos deixa, como o texto mesmo diz, assolados, espantados, e os assobios. Olha só, é quando a gente vive com medo de qualquer coisa. De qualquer coisa. Por quê? Porque as coisas estavam fora do lugar. Fora do lugar. Ezequias não estava falando de suposições. Ele não estava falando de possibilidades. Não, mas ele estava falando do quê? De uma realidade. Do que o povo estava vivendo. Por ter fechado a porta da casa de Deus. Era uma realidade. Talvez a tua vida esteja um terror. Um terror. E não porque Deus ele não te ama. Porque Ele te ama sim. Mas porque talvez a tua casa está em ruína. A tua casa, o teu templo está em ruína. E Ele quer restaurar a comunhão com você. Ele deseja restaurar a comunhão com você. Para que eu e você o coloque como o quê? Como a prioridade na minha e na sua vida. Prioridade. Ezequias diz, olha o que aconteceu conosco. Olha o que aconteceu conosco. Olha a consequência de uma atitude errada. Olha a consequência de ter feito o que era mal perante os olhos do Senhor. Olha o que aconteceu conosco. Como vocês estão vendo o quê? Com seus próprios olhos. Queridos, como a palavra de Deus diz, que o salário do pecado é o quê? É a morte. Você quer pagar para ver? Quer pagar para ver? Pode pagar que você vai ver. O salário do pecado é a morte. É a morte. Queridos, é o que Ezequias está dizendo. Vocês estão vendo com seus próprios olhos o que produziu na minha e na sua vida, na nossa vida. O quê? Uma atitude de desobediência. Desobediência. Viver longe da presença de Deus. Fechar a porta do relacionamento com o Senhor. Deixar de viver uma vida santa. Produziu tudo isso aqui. Terror, assolação, espanto. Tudo isso aí. Tudo isso que vocês estão vendo. Atitude de desobediência. Tem gente que diz aí fora, né? Deus se esqueceu do mundo. Já ouviu falar? Deus ele se esqueceu da humanidade. Deus ele se esqueceu do povo. Sabe por quê? O mundo aí fora aí está do jeito que está. Sabe por quê? É por causa do pecado. Por causa do pecado. Uma sociedade mais promíscua. Uma sociedade que está cada vez mais se distanciando de Deus. Distanciando de Deus. Tem se afastado do Senhor. Não tem buscado a Deus. Todo mundo já ouviu falar que os Estados Unidos ele é conhecido, né, mundialmente como o quê? Como uma nação cristã. Né? Os Estados Unidos. Mas cada dia mais tem caminhado em direção ao caos. Ao caos. Temos visto aí as notícias. Temos visto o terror que tem acontecido naquela nação. Terrorismo. Né? Pessoas matando pessoas. Por quê? Por quê? Por quê? Porque tem se afastado de Deus. Tem se distanciado de Deus. Quando se querem tirar, né, a pregação pública das ruas. Quando querem tirar a oração. Quando querem tirar as pessoas de buscar a Deus. Quando querem tirar o valor de um pai. Quando querem tirar o valor de uma mãe. Isso é o que está aí fora. O valor de um homem, de uma mulher. Tudo isso vai produzir algo. Vai produzir terror. Vai produzir assolação. Nós vamos cair debaixo da ira do Senhor. Como aconteceu aqui. Caíram debaixo da ira de Deus. E é por isso que a igreja tem que se levantar. É por isso que a igreja tem que se posicionar. E quando se diz igreja, não é denominação. Quando se diz igreja, é eu e você. Nós somos a igreja de Cristo. É por isso que nós não podemos aceitar jamais aquilo que o mundo tenta impor para a humanidade. Que o homem pode casar com o homem, que uma mulher pode casar com uma mulher. Onde já se viu isso? Onde já se viu isso?
Tem gente que reclama que nada dá certo. A minha vida não vai para frente. É simples. É simples. Se alguém falar para você, se a minha vida não vai para frente, não dá nada certo. É simples. Você responde para ela. Olha para você. Como é que está a sua vida? Olha para você. Como é que está a porta da casa de Deus? Está aberta no teu coração? Você está andando com Deus para valer? Tem lugar de Deus aí, nesse coração? Está tudo no lugar? É simples. Ou tem áreas da sua vida, da nossa vida, que está precisando de reparo nessa noite? Eu creio que sim, que tem algo que precisa ser reparado na nossa vida. Na nossa família, na nossa casa. Obrigado, querido. Tem muita coisa que precisa ser reparada. Muita coisa. Eu me lembro de algo que acontecia. Hoje acho que não acontece mais. Pelo menos aqui a gente não vê isso, né? No Brasil a gente via muito. Quando surgiu o vidro elétrico do carro. Vidro elétrico. Às vezes, né? Eu lembro que meu pai, o primeiro carro que ele teve foi um Corcel 2. Corcel 2 ano 82. Corcel 2 ano 82. Né? Naquele tempo era só na manivela. Né? Manivela abençoada. Né? E Itamar acho que já viveu isso aí. E quando aquela manivela quebrava justo onde? Bem na base. Ficava só uma pontinha assim, é ou não é? Só uma pontinha assim. E para você girar aquilo ali, misericórdia, só no alicate. Né? Ou senão você tinha que pedir ajuda para alguém, você puxa o vidro aí que eu tento rodar aqui. Né? E quando conseguia levantar, o que fazia? Chave de fenda. Pá! Travou ali, não desce mais. Né? Era uma tristeza. E quando saiu o vidro elétrico, era uma benção. Né? Uma benção. Né? Mas não é, às vezes nós estamos acostumados, né, com o pior. Quando na verdade Deus ele tem o melhor para a nossa vida. Deus ele tem o melhor para a nossa vida. Então Ezequias ele vai percebendo, né, a situação que se encontravam, que o povo estava se encontrando. Mas ele tem uma atitude de desejar o quê? Recomeçar de novo. Mas não recomeçar por recomeçar, mas recomeçar da forma correta. Da forma correta. O verso de número 9 diz aí o seguinte: porque eis que nossos pais caíram o quê? A espada. E os nossos filhos, e nossas filhas, e nossas mulheres. É uma só, tá, irmãos? É uma mulher só, tá? Tá falando nossas mulheres porque tá falando pro povo. Né? Vai sair dizendo, o irmão, ela falou que é nossas mulheres. Não. Misericórdia. É uma mulher só, tá? Estiveram, por isso o quê? Em cativeiro. Em cativeiro. Tem família que sofre a consequência de um pecado. De um pecado. Né? Pecado de quem? Do homem. Do homem. Você também pode talvez colocar a mulher também. Porque a palavra de Deus diz que a mulher tola o quê? Faz o quê? Derruba a sua própria casa. Mas o que há? Sabe o quê? Edifica. Aleluias. Né? Derruba a sua própria casa. O povo poderia estar vivendo, tendo vitórias melhores. Vencendo batalhas. E que talvez fossem pequenas. Mas devido à distância que o povo estava de Deus. Pela atitude de um homem. Somente derrotas. Somente mortes. Mortes, mortes, mortes. Hoje se fala muito de uma enfermidade, né, que diz que é a enfermidade do século. É depressão. Né? Depressão, se ouve falar muito disso. Pessoas deprimidas, pessoas com depressão. Né? Recentemente você conheceu aquele ator, Robin Williams. Se suicidou por quê? Tinha depressão. Depressão. Porque a pessoa, ela cria o quê? Um gigante dentro dela. Um gigante dentro dela que para ela se torna o quê? Invencível. E talvez o quê? A única forma dela vencer esse gigante, qual é? O suicídio.
É o suicídio. Ela achando que ela se suicidando, ela tirando a sua própria vida, ela vai conseguir ter paz. Quando na realidade, isso vai trazer o quê? Mais tormento para a vida dela. E a vida eterna. A vida eterna. Mas talvez para os nossos olhos, existem algo que seja tão grande, mas que para Deus é minúsculo. Minúsculo. Mas talvez pela distância que estamos de Deus, isso se torna um gigante. Um gigante. Que se torna talvez invencível. Invencível. Mas Ezequias estava dizendo que havia um novo recomeço. Que haveria uma nova história. O verso de número 10. Qual foi a primeira palavra que ele diz aí? Qual foi? Amanhã? Não. Semana que vem? Não. 2015, quem sabe? Não. Agora. Ele diz agora. É já. É hoje. É hoje. Me tem vindo o quê? Ao coração. Me tem vindo ao coração. O quê? Uma decisão. Uma decisão. Queridos, nós temos que decidir. Se nesta noite, se nessa tarde, começamos um novo tempo de Deus na nossa vida. Ou se as coisas velhas, queridos, as coisas velhas elas têm que ficar para trás. As coisas velhas têm que ficar para trás. Tudo tem que se fazer novo na nossa vida. Mas não é semana que vem. Não é o ano que vem. Ezequias disse, agora. É hoje. Agora. Estou decidido a fazer o quê? Uma aliança. Fazer um concerto com o Senhor. A aliança estava quebrada. O concerto estava quebrado. O pecado, ele faz separação entre o homem e Deus. Nesta tarde, você precisa tomar a decisão. Eu preciso tomar a decisão de fazer uma aliança com o Senhor. Uma aliança através do sangue que nós celebramos todo mês. Que é o sangue de Jesus. Que foi vertido na cruz por mim e por você. Essa aliança, esta é a nova aliança. É o que diz lá em 2 Coríntios. Esta é a nova aliança. No quê? No sangue de Jesus. Eu estou decidido a fazer uma nova aliança. É isso que Ezequias estava falando. Você está decidido a fazer uma nova aliança com o Senhor? Um novo conceito, mas não é semana que vem. Mas não é quando der. Não, é hoje, é agora. É só em Jesus que nós podemos ter um novo recomeço. Não tem jeito, não tem outra forma. Não tem jeito de começar de novo, a não ser em Jesus. Não tem jeito, não tem jeito. E ele continua dizendo, verso de número 11. Filhos meus, não sejais o quê? Negligentes. Sabe o que é negligente? Sabe o que é negligente? É fingir que a responsabilidade não é tua. É fingir que a responsabilidade não é nossa. Nós temos que parar de ser uma pessoa irresponsável. Eu tenho que parar, você tem que parar. Pare de fingir que você não precisa mais orar. Pare de fingir que você não precisa mais buscar a Deus. Nós temos que parar de fingir que nós não temos essa responsabilidade. Eu e você, nós temos que ter essa responsabilidade. Não existe outra forma. Não existe outra forma. Temos que renovar a nossa aliança. A aliança que nós ceiamos todo mês aqui. É o sangue da nova aliança no sangue de Jesus. É a nova aliança no sangue de Jesus. Temos que ter essa responsabilidade. De eu e de você buscarmos a Deus. O texto termina dizendo que, porque Ele o quê? Vos escolheu. Porque eu vos escolhi. O Senhor dizendo, você é escolhido de Deus, meu irmão. Você é escolhido de Deus, minha irmã. Você não foi gerado do ventre da sua mãe para ser um escravo das trevas. Nós não fomos gerados do ventre da nossa mãe para vivermos uma vida onde o pecado ele vem dominar a gente. Onde o pecado ele vem ceifar a nossa vida. Não, não. Nós fomos criados para viver uma vida abundante
diante de Deus. É isso que a palavra de Deus diz, que Ele veio para dar vida e a vida em abundância. Em abundância. Mas como é que está a nossa vida com Deus? Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está a sua busca com Deus? Como é que está a porta da sua vida com Deus? O que tem impedido o seu acesso a Deus? O quê? O quê? Nós não fomos criados para ser vítima do pecado. Mas Ele nos escolheu para que possamos fazer as boas obras em Jesus. Ele nos escolheu para sermos vencedores. Não é para viver uma vida de vergonha. Não, não. Deus te escolheu para viver uma vida diante dEle. Diante dEle. Por isso que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Sabia disso? Porque ele mesmo dizia: mais vale um dia na casa do Senhor do que outros 1000 em qualquer outro lugar. Servir a Deus, queridos. Servir a Deus, igreja. Se a tua vida não tem servido a Deus, se você está fora do propósito de Deus, mas você foi chamado para servir a Deus. Nós fomos chamados para servir a Deus. Mas para servir a Deus, existe uma forma correta. Mas para servir a Deus, existe um jeito certo. O nosso acesso a Deus, ele tem que estar desimpedido. A porta da casa de Deus, eles têm que estar desimpedido. Eis que estou aonde? Estou à porta e bato. Como é que está a porta? Ela está aberta para Deus? Ela está aberta para Jesus? É servir a Deus. É servir a Deus. Mas ele continua dizendo que nós fomos chamados para servir a Deus. Servir na sua casa. Servir no templo do Senhor. Para serem o quê? Seus ministros. Seus ministros. Sabe o que é ministrar? Sabe o que é ministrar? Ministrar é falar em nome de alguém. Em nome de alguém. Quando você ministra a palavra de Deus na vida de alguém, você não está falando no seu nome. Mas você está falando em nome de quem? Em nome de Deus. Em nome de Jesus. Então Ele nos escolheu para serem seus ministros. Seus ministros. Isso quer dizer que eu e você, nós servimos a Deus. Nós servimos as pessoas. Servimos aqueles que estão ao nosso redor. Né? Esse foi o ato, né? A atitude de Jesus, poucos dias antes de ser crucificado. Qual foi a atitude de Jesus? Quando ele pega lá uma bacia, chama seus discípulos. Vai, dá o seu pé aqui. E aí lá aparece lá o Pedro, né? Diz: não, você vai lavar o meu pé? Que isso, Senhor? Que isso? Que isso? E aí que Jesus diz: eu estou aqui para servir. Eu estou aqui para servir. Estou aqui para te servir. Então nós temos que servir aos outros. Você e eu fomos chamados para servir a Deus, mas também para servir aos outros. Para servir aos outros. Para queimardes o quê? Queimardes incenso. Queimardes incenso. Está dando para entender? Isso não quer dizer que você vai sair numa loja aí, você vai pegar lá um incenso que existe lá. Vai pegar um incenso, vai acender o incenso e para ti, Deus. Não, não quer dizer isso. Queimar incenso hoje não quer dizer mais isso. Hoje em dia, sabe o que é queimar incenso? O incenso que sobe diante de Deus é a minha e a sua vida. É a minha e a sua vida. É o seu clamor diante de Deus. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse que diante de Deus existe uma taça. Existe uma taça. E nessa taça diz que sobe o incenso da sua igreja, que é o quê? É a oração dos santos. A oração dos santos. Para queimar incenso na casa do Senhor. É a nossa vida diante de Deus, é a nossa vida diante do altar de Deus. Por isso que Paulo escreve lá em Romanos que nós devemos apresentar o quê? O nosso corpo em sacrifício vivo a Deus, santo e agradável a Deus. A Deus.
Isso é queimar sacrifício a Deus. Isso é apresentar a nossa vida em sacrifício a Deus. Queimardes incenso ao Senhor. Isso quer dizer o seguinte, que Ezequias estava dizendo: eu vou queimar incenso. Eu vou queimar incenso. Eu vou orar. Eu vou buscar. Eu vou me pôr na presença de Deus. Eu vou me sacrificar no altar. Para que a glória dele venha sobre a minha vida. Sobre o povo de Israel. Para que a minha vida, para que a minha casa, para que o meu namoro, para que o meu casamento, para que os meus negócios, para que o meu trabalho, tudo, fuja desses resultados do passado. Para que a ira de Deus não venha sobre o povo. Para que a ira de Deus não venha sobre a igreja. E que eu e você nós caminhemos para o novo de Deus. Para aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida. Quem recebe essa palavra aí, dá uma glória a Deus. Amém? Quero orar com você. Quero pedir para que você se coloque de pé, se você puder, nesse momento.